Olá, eu sou a Larissa, representante do Grupo 1, e nós estaremos iniciando a apresentação dos temas propostos da disciplina de Saúde Mental e Psiquiatria. O meu grupo é composto por mim, pela Joyce Machado, pela Milena Biribi e pela Gabriela Borges. Olá pessoal, tudo bem? Em continuação à apresentação do grupo 1, eu vou estar falando sobre os transtornos fóbicos. Primeiramente, vamos caracterizar o que é uma fobia. A fobia ela é um sentimento de medo injustificado e persistente. Mesmo sabendo, a pessoa sabe que esse medo ele pode ser irracional ou não tem fundamento nenhum, mas é um medo que persiste ali e ela não tem controle sobre ele, tá? E eles pertencem à esfera dos transtornos de ansiedade e são divididos entre 3 doenças. Um é a agorafobia, que é um medo intenso de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. A fobia social, como o próprio nome diz, que é um medo intenso de conviver em sociedade, pelo medo de ser avaliado ou julgado pelos outros, e as fobias específicas, que nós vamos focar um pouco nelas. As fobias específicas, elas são relacionadas ao medo persistente, irracional e intenso de situações, circunstâncias ou objetos específicos. Por exemplo, que situações seria de andar de carro, um medo irracional de não estar dentro de um carro, ou então um medo de uma cobra, um medo muito grande de uma barata. Isso são fobias específicas, tá? Geralmente, a ansiedade ela pode se intensificar muito rápido quando a pessoa se encontra numa crise dessas fobias específicas e pode levar até a uns ataques de pânico. Algumas fobias interferem no nosso dia a dia. Por exemplo, se a pessoa trabalha em um lugar alto e tem medo de lugar fechado, ela não vai conseguir subir de elevador, ela vai acabar subindo de escada. Algumas nós podemos evitar, por exemplo, tem gente que tem fobia de cobra, então fica longe de cobra, ou de aranha, pode conseguir ficar longe da aranha e consegue conviver normalmente. Agora, muitas delas vão estar interferindo no nosso dia a dia. Outros exemplos também é o medo de sangue, que é hemofobia. Por exemplo, se a pessoa se machucar, ela vai entrar numa crise. Ou então o medo de injeção, que é a tripanofobia, né? São diversos tipos de fobia que podem estar interferindo no nosso dia a dia. As mais comuns eu vou estar falando aqui para vocês. É acrofobia, que é o medo de altura, a amatofobia, que é o medo de poeira, astrofobia, que é o medo de trovões e relâmpagos, aerofobia, medo de voar, melanofobia, medo de agulhas, alfinetes e outros objetos pontiagudos, brontofobia, que são medos de trovões, claustrofobia, que é medo de espaços confinados, eurotofobia, que é medo de genitais femininos, gefirofobia, medo de atravessar pontes, hidrofobia, medo de água, odontofobia, medo de dentista. Isso são alguns mais conhecidos, né? E que tem mais prevalência na humanidade. Porém, existe mais de 500 fobias, tá? Muitas delas são raras. Depois eu vou estar mandando em anexo o nome delas para vocês. E essas fobias, elas podem ser de várias intensidades, desde intensidade leve a alta. Na leve, apesar do medo intenso, a pessoa ela consegue permanecer próxima ou no mesmo ambiente do agente agressor. Então, ela mesmo tendo um sofrimento, mesmo tendo aquele medo, aquela ansiedade dentro dela, ela consegue se controlar e tá naquele ambiente. Agora, de intensidade alta, só a presença do agente estressante ou a visualização ou até mesmo a lembrança dele pode causar crises de pânico no indivíduo. Alguns sintomas, principais sintomas para identificação. Na verdade, vão depender do tipo do transtorno fóbico, né? Porém, os mais comuns é a ansiedade e o medo. Eles geralmente são acompanhados por
taquicardia, sudorese, aumento da PA e tremores. Em casos extremos, que é de intensidade alta, pode ocorrer até desmaios. Em relação ao diagnóstico, para estar realizando o diagnóstico, esse paciente tem que ter esse medo acentuado, essas crises persistentes, por mais de 6 meses, ou uma ansiedade sobre a situação ou objeto específico por mais de 6 meses também. Né? A situação ou objeto quase sempre provoca o medo e a ansiedade imediato, isso tem que ser observado pelo profissional. Os pacientes evitam atividade ou situação perto desse objeto. Medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real, ou seja, eles levam em conta as normas, não levam em conta as normas socioculturais, tá? Não, pra gente, pra nós no dia a dia, que não tem nenhum tipo de fobia, aquilo pode não levar a nada pra... Nós não podemos acontecer nada, mas para aquela pessoa que tem aquela fobia, ela vai ter aquele transtorno, independente de estar no meio de pessoas, independentemente do lugar que ela tá, e se ela não sair dali, se ela não se distanciar, ela vai passar muito mal, né? E o outro ponto, né, que é muito característico, é um comportamento que vai estar interferindo no dia a dia do indivíduo. O tratamento. Geralmente os tratamentos são 3 tipos, e eles andam juntos, que é o farmacológico, que são usos de antidepressivos, que tem que passar no médico, o médico avaliar qual que é o melhor. As psicoterapias, que são as terapias cognitivas comportamentais, que geralmente vai estar ajudando, né, ele tá encarando esse medo. E a mais comum é a terapia de exposição, que ela tem uma ajuda em 90% dos casos de pacientes que realiza essa terapia. Como é que ela funciona? Como o próprio nome diz, é uma terapia de exposição. O paciente, ele vai sendo exposto gradativamente ao agente agressor, até que ele consiga conviver com aquilo. Só que assim, é sempre tendo o acompanhamento de um profissional, e caso ele comece a ter alguns sintomas de taquicardia, tremor, aumento da PA, ele é acalmado, ensina técnicas de respiração e várias outras técnicas para acalmar, como escutar uma música, algo que relaxe o paciente, porque cada um é individual, tem que ver o que relaxa ele para ele acalmar. Então, como eu disse, é gradativamente, até que ele consiga conviver com aquele objeto ou situação, né? E uma observação é que, por exemplo, juntamente com esses tratamentos, existe, por exemplo, acupuntura, yoga, a prática de atividade física, elas contribuem muito para uma melhora significativa, mas não pode estar abrindo mão de nenhuma delas, é um conjunto, é um tratamento holístico. E vale ressaltar que transtornos fóbicos têm cura, desde que sejam tratados com seriedade e que sigam os tratamentos à risca. Vou falar um pouco agora sobre o transtorno de pânico, mas primeiro nós temos que diferenciar o que é um ataque de pânico, o que é um transtorno de pânico. O ataque de pânico, ele é caracterizado por início súbito e ele é de breve período, de um intenso desconforto, seguido de ansiedade, medo e apreensão. Geralmente ele vem com alguns sintomas, né, que são a sensação de falta de ar, taquicardia, sudorese, a pessoa muitas vezes está achando que está infartando, aí começa a ter aquele medo de morrer, medo de ter algum agravo, né? E só que esses ataques de pânico, eles são muito comuns, né, hoje em dia. Geralmente eles afetam cerca de 11% da população. E muitas dessas pessoas acabam se recuperando sem tratamento, né? Quando elas retiram o motivo delas estar tendo aquela ansiedade muito grande, elas acabam melhorando sem nenhum tipo de acompanhamento. Porém, muitas delas não conseguem se recuperar. E esses ataques de pânico se tornam repetitivos, até se tornar um transtorno de pânico, né? Que ele é caracterizado por isso, é uma ocorrência dos ataques de pânico repetidos, várias vezes seguidos, né? Normalmente, o medo aumenta muito,
as pessoas começam a ter medo de sair de casa, começam a ter medo de ter esse ataque de pânico em um lugar público. Então elas acabam se privando muito do convívio com a sociedade, por essa apreensão de perder o controle sobre si mesmo. Porque o indivíduo não quer ficar daquele jeito. Muitas vezes ele não entende por que está passando por aquilo, ou não consegue se controlar. Então ele começa a se privar de tudo, né? O transtorno de pânico, ele acomete cerca de 2% a 3% da população. Geralmente se inicia no final da adolescência e no começo da vida adulta. Nós sabemos que essa é uma fase da vida complicada, porque o adolescente começa a ganhar novas responsabilidades, começa a ter uma cobrança muito maior da sociedade sobre ele, sobre o que ele vai fazer da vida, sobre o que ele vai estudar, onde ele vai trabalhar, e uma cobrança de si mesmo, principalmente nos dias que estamos vivendo. Então, ele começa a se cobrar muito, a ansiedade aumenta, o medo de futuro aumenta, e começa a desenvolver esses tipos de transtornos. Lembrando que os ataques de pânico, eles podem ocorrer em qualquer tipo de transtorno de ansiedade. Quase sempre essas situações estão ligadas à característica sinal do transtorno. Por exemplo, eu tenho um transtorno fóbico, eu tenho medo de cobra. Então, quando eu vejo uma cobra, pode vir a desenvolver um ataque de pânico por estar diante daquela cobra, entendeu? Esses ataques são até esperados, né? Então, a pessoa sabe que se ela vê aquilo, ela vai passar mal. Então, nós temos que tentar conversar com ela, né? E fazer um tratamento para se controlar nesse momento, para que isso não venha a se agravar. Os principais sinais e sintomas, nós devemos estar muito atento para poder estar identificando o início súbito, né, do medo, aquele forte desconforto, e é acompanhado por sintomas cognitivos e somáticos. Esses sintomas ajudam no diagnóstico clínico da doença. Os cognitivos geralmente é o medo de morrer, o medo de enlouquecer e de perder o controle sobre si mesmo, aquela sensação de irrealidade, um estranhamento ou desligamento de si mesmo. A pessoa não consegue controlar seu próprio corpo, né? Os somáticos é a dor ou desconforto no peito, tontura, sensação de instabilidade ou até mesmo desmaio, sensação de sufocação, de falta de ar ou asfixia, sudorese, tremores, taquicardia, ondas de calor, calafrios, náusea, desconforto abdominal, sensação de parestesia. Esses são os principais sinais e sintomas, porém, cada um vai desenvolver de uma maneira, né? E vale salientar que o pico do ataque de pânico é cerca de 10 minutos, né? Começou agora, cerca de 10 minutos, já vai chegar no meu pico. Após isso, ele começa a decair. Então, é muito difícil o médico conseguir estar identificando, pegando de primeira, porque às vezes ele vai chegar lá e vai estar começando a passar. Então, nós que somos a linha de frente, nós somos a enfermagem, que temos o primeiro acesso com o paciente, nós devemos estar identificando isso, devemos estar preparado para fazer uma ausculta qualificada, poder entender ele, deixar ele falar, ele tentar ajudar ele a explicar o que ele está passando, porque muitas vezes nem ele sabe o que é. Ainda no diagnóstico, nos critérios clínicos para estarem diagnosticando o que é um transtorno de pânico, né? Os pacientes, eles devem ter ataques de pânicos recorrente, seguido por mais de um mês. Tem que ser identificado uma preocupação persistente sobre os ataques e a preocupação com as suas consequências, sobre a perca de controle, sobre o medo de enlouquecer. E uma resposta comportamental do paciente em relação aos ataques, por exemplo. Ele começa a evitar atividades comuns, como exercício físico ou situações sociais, em festa, em almoço de famílias, para tentar prevenir os novos ataques. O tratamento ele pode ser medicamentoso, ele é muito usado, antidepressivo, né? E o ataque de pânico, ele costuma ter uma melhora com
os fármacos. Porém, muitas vezes, se a pessoa interromper de uma vez, isso vai começar a voltar. Por isso, o tratamento tem que ser feito, tomar esses fármacos por mais de 6 meses, geralmente recomendado por mais de 6 meses, e ter sua diminuição gradativa, não pode interromper de uma vez, tem que ser gradativa. E continuar com a psicoterapia, né, que passar em psicólogo, fazer terapia, conforme o grau de cada um, né. Geralmente tem a terapia de exposição, na qual o paciente ele confronta o que ele teme e busca ajudar a diminuir esse medo, as complicações ocasionadas pela essa apreensão. Tem a terapia cognitiva comportamental, que ensina os pacientes a como conviver com isso, a reconhecer e controlar seus pensamentos, né? E modificar seu comportamento de uma forma mais adaptativa, que ele consiga conviver com isso e não se entregar para ele. Algumas pessoas podem se recuperar sem tratamento. Quando essa pessoa ela consegue sozinha confrontar a situação pela qual ela está passando e mudar a sua realidade. Porém, tem outros que se tratam a vida toda, então é individual. Como eu já disse, o diagnóstico dos ataques de pânico geralmente podem demorar a ocorrer, porque alguns sinais e sintomas são muito característicos do infarto. Então, nós temos que ter uma observação muito grande sobre esse paciente, né? As recomendações principais de assistência da enfermagem é a ausculta, saber auscultar o paciente, o que ele tem a dizer. E ajudar ele a estar expressando seus medos e sentimentos, porque muitas vezes ele também não sabe por que está passando por aquilo, ele não quer estar daquele jeito, né? E aí nós temos que saber ouvir ele e ajudar ele a se expressar, né? Nessa parte é muito útil as técnicas de terapia comportamental ou técnicas em grupos de relaxamento. No meio de uma crise, no meio de um ataque de pânico, afastar objetos pontiagudos que o paciente possa estar se ferindo ou ferindo outra pessoa também. Oferecer um apoio psicológico e orientar esse paciente a praticar exercício físico, né, que provoca a liberação de hormônios, né, hormônios que traz bem-estar, que traz felicidade, que vai estar ajudando ele tanto na esfera mental quanto na física também. Explicar para esse paciente que ele não pode se automedicar, porque muitas vezes esse paciente tem em casa algum medicamento para ansiedade, para depressão, e no meio de uma crise dessa começa a se medicar. Começa, por exemplo, tomar um sertralina sem passar no médico, né? E pode vir ou piorar, né? Ou deixar ter algum efeito colateral com esse paciente. E também orientar ele a não recorrer ao consumo de álcool, porque o consumo de álcool só vai estar piorando essas crises, que não é esse o caminho, nenhum consumo de drogas, e procurar sempre uma assistência médica, porque o transtorno de pânico é uma doença como tantas outras, né? E quanto antes é feito o diagnóstico, melhor será o tratamento. Olá, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os transtornos dissociativos. Esses transtornos, eles, segundo o CID-10, são caracterizados por uma perda parcial ou total das funções normais de integração da consciência, da identidade, das sensações imediatas e do controle dos movimentos corporais. Eles tendem a desaparecer após algumas semanas ou meses. Principalmente se estão relacionados a algum evento traumático recente importante. E no passado, eles eram caracterizados como histeria de conversão. Entre eles, a amnésia dissociativa. A característica principal dela é a perda de memória, que diz respeito a eventos traumáticos recentes, como acidentes ou lutos. Depois, a fuga dissociativa. A fuga, ela apresenta as mesmas características da amnésia. Porém, o paciente vai se comportar além disso e o comportamento dele vai parecer normal para as pessoas que estão em volta. Ele não vai apresentar nenhum sintoma, nenhuma característica assim, de déficit cognitivo ou alguma psicopatologia. Após elas, temos o estupor dissociativo, que é a presença de uma diminuição ou ausência dos movimentos voluntários e da reatividade normal a estímulos externos,
como a luz, o tato e os ruídos. E os exames clínicos não mostram nenhuma evidência de causa física. Depois, nós temos os estados de transe e possessão, que são caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade. Porém, a consciência do ambiente externo ao redor dele está preservada. Depois, nós temos os transtornos de movimento, que as variedades mais comuns são a perda da capacidade motora de uma parte ou da totalidade de um membro ou dos membros. Há algumas semelhanças com a ataxia, a apraxia, a cinesia, a afonia, disartria, discinesia, convulsões ou paralisia. Depois, nós temos as convulsões dissociativas, que os movimentos eles são bem parecidos com as crises epiléticas, porém a mordedura de língua, os ferimentos por queda e a incontinência urinária, eles são raros e a consciência ela está preservada ou foi substituída por um estado de transe. Após isso, nós temos a anestesia e a perda sensorial dissociativas. São áreas cutâneas anestesiadas que correspondem às concepções pessoais do paciente, mais do que as concepções descritas cientificamente. Há igualmente uma perda de um tipo de sensibilidade e conservação de outras, e ainda pode ser acompanhado de parestesias. Após, nós temos o transtorno dissociativo misto, que é a combinação das características do transtorno da amnésia com a anestesia e a perda sensorial. E por último, mais ou menos importante, alguns outros transtornos dissociativos, como a confusão psicogênica, o estado crepuscular psicogênico, a personalidade múltipla e a síndrome de Ganser. A compreensão dos transtornos somatoformes iniciou-se ainda no século XIX, quando o termo psicossomático, em que psico significa mente e soma é igual a corpo, começou a ser usado, considerando então que a mente pode fazer o corpo criar sintomas físicos ou piorar uma doença, como no caso da hipertensão e da diabetes, que são doenças clínicas influenciadas pelo estresse e pelas emoções. Inicialmente, o termo utilizado para caracterizar esta condição foi a histeria. Freud foi o primeiro a observar e a propor que as pessoas poderiam converter emoções não expressas em sintomas físicos, processo hoje chamado de somatização. Os transtornos somatoformes na CID-10 são classificados como F45 e são caracterizados pela presença de sintomas físicos que sugerem uma condição clínica sem base orgânica demonstrável a qual possa ser acreditados. Ou seja, os clientes têm a convicção de que abrigam problemas físicos graves, apesar dos resultados negativos dos testes diagnósticos. Outros sintomas, que também não são controlados de forma voluntária, são dor, angústia e limitações funcionais. Em termos de prognóstico, os transtornos somatoformes tendem a ser crônicos ou recorrentes. Eles são classificados da seguinte forma: o transtorno de somatização é aquele caracterizado pela combinação de múltiplos sintomas físicos, como dor, sintomas gastrointestinais, sexuais e pseudoneurológicos, que se estendem por vários anos. Já o transtorno conversivo é aquele que envolve déficits súbitos, normalmente inexplicáveis na função sensorial ou motora. Por exemplo, a pessoa apresenta cegueira, paralisia, que sugerem um transtorno neurológico, mas são associados a fatores psicológicos. Já o transtorno doloroso é aquele que envolve um sintoma físico primário de dor, que em geral não é aliviado com o uso de analgésicos, sendo fortemente afetado por fatores psicológicos em termos de surgimento, gravidade, exacerbação e manutenção. A hipocondria, ela é aquela preocupação com medo de ter ou desenvolver alguma doença grave. Por fim, o transtorno dismórfico corporal é aquela preocupação com um defeito imaginado ou exagerado na aparência física, como, por exemplo, a pessoa pensar que o nariz é grande demais e que os dentes são tortos e não atraentes. O diagnóstico dos transtornos somatoformes geralmente é difícil de ser realizado,
pois embora a doença seja de natureza psiquiátrica, muitos não buscam ajuda dos profissionais da área da saúde mental. Além disso, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde, por não compreender a natureza desses transtornos, não entendem as queixas dos seus clientes, o que acarreta uma busca incessante pelos cuidados médicos na tentativa de alívio dos sintomas e acabam questionando a competência desses profissionais. Para o correto diagnóstico, é fundamental que os profissionais saibam distinguir os sintomas referidos de outros transtornos mentais também relacionados ao corpo, como, por exemplo, a simulação de doenças e os transtornos factícios, que são quando as pessoas simulam ou produzem de forma intencional sintomas para obter algum tipo de ganho. Em relação às teorias que explicam a etiologia desses transtornos, existem duas. As teorias psicossociais acreditam na internalização, ou seja, as pessoas guardam em seu interior estresse, ansiedade ou frustrações em vez de expressá-los externamente, provocando o processo de somatização. Já em relação às teorias biológicas, elas acreditam que a pouca inibição do estímulo sensorial amplifica a percepção de sintomas físicos e exagera a resposta às sensações corporais. Dessa forma, podem dar um significado patológico às situações biologicamente consideradas normais, como, por exemplo, o peristaltismo. O tratamento enfatiza o controle de sintomas e, consequentemente, melhora a qualidade de vida dos clientes e envolve a equipe multidisciplinar. Para muitos clientes, é comum a existência de comorbidades, como, por exemplo, a depressão, ou essa patologia ser uma consequência desses transtornos. Assim, os antidepressivos ajudam em alguns casos. Podem ser prescritos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina e a sertralina. Além disso, deve-se evitar a prescrição e a administração de analgésicos narcóticos, devido ao risco de dependência ou abuso desses medicamentos. Os clientes podem ainda usar os agentes anti-inflamatórios, não esteroides, para ajudar na redução dos sintomas como dor e serem encaminhados, por exemplo, aos especialistas, por exemplo, em casos de clínicas para dores crônicas e aos serviços de fisioterapia. O envolvimento em grupos de terapia, bem como a terapia cognitivo-comportamental, também produz melhora significativa da saúde física e mental dos clientes que possuem transtorno de somatização. Os diagnósticos de enfermagem geralmente usados quando se trabalha com clientes que somatizam são enfrentamento ineficaz, negação ineficaz, interação social prejudicada, ansiedade, padrão de sono prejudicado, fadiga e dor. Em relação às intervenções de enfermagem, o profissional deve fornecer informações sobre saúde, ou seja, auxiliar o cliente a estabelecer uma rotina diária que inclua melhores comportamentos de saúde, como a adequada ingestão de nutrientes e a melhora do padrão do sono. Além disso, o profissional deve ajudar o cliente a expressar suas emoções, orientando quanto à relação entre estresse e modo de lidar com a situação e os sintomas físicos, e ainda limitar o tempo gasto com queixas físicas. Em relação às estratégias para lidar com as situações, é fundamental orientá-lo a usar estratégias focadas nas emoções, como, por exemplo, técnicas de relaxamento, respiração profunda, formação orientada de imagens e recriação, e ainda usar estratégias focadas nos problemas, que auxiliam na mudança de comportamento em relação aos modos como identificam e solucionam esses problemas. Vale ressaltar que a família também deve ser inserida em todo esse processo e tem o papel de dar atenção ao cliente, apoiá-lo e estimulá-lo, contribuindo assim para o sucesso do tratamento. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre TOC. TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, ele é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade descrito no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana. A principal característica do TOC é a presença de crises recorrentes de obsessão e compulsão.
Entende-se por obsessão de pensamentos e ideias e imagens que invadem a pessoa instantemente sem que ela queira, como um disco riscado que se põe a repetir sempre o mesmo ponto de gravação. Eles ficam patinando dentro da cabeça da pessoa, e o único jeito da pessoa se livrar desses pensamentos é com que ela realize o que esses pensamentos pedem. As causas do toque, eles não estão esclarecidas. Certamente trata-se um problema multifatorial. Estudos sugerem a existência de alterações na comunicação entre determinadas zonas cerebrais que utilizam a serotonina, fatores psicológicos e históricos familiares. Também estão entre as possíveis causas desse distúrbio de ansiedade. Em algumas, os sintomas dessa doença pode se manifestar em rituais compulsivos que não caracterizam o toque. O principal sintoma da doença é a presença do pensamento que vem na cabeça dessa compulsão, que tipo assim, vem o pensamento na minha cabeça e eu tenho que realizar esse ritual para aplacar a ansiedade que toma conta da pessoa. O tratamento do toque, ele pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. O medicamento utilizado são antidepressivos, inibidores da recaptação de serotoninas, e são os únicos que funcionam. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o que o enfermeiro pode estar ajudando esse paciente do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. O enfermeiro, ele pode estar junto com o paciente para esse paciente exercer algumas atividades no dia da semana. Então, o que eu vou fazer como enfermeiro? Eu vou programar nos dias da semana atividades, o que esse paciente pode estar fazendo em cada dia da semana. E quando esse paciente for realizar as atividades, eu tenho que estar do lado dele. E quando aqueles pensamentos de rituais for vindo à cabeça do paciente, eu tenho que falar para o paciente manter a calma, para ele se concentrar no que ele está fazendo, deixa os pensamentos vir, que eles vão embora, para o paciente ele não ter aquele pico de ansiedade. Sempre manter a calma com esse paciente, dar apoio nos momentos críticos que esse paciente vai ter e sempre permanecer junto do paciente se for necessário.